Pronto, a partir de agora está gravando. Vou mostrar o compartilhamento de tela. Deixa eu atualizar alguém aqui. Então, tá aí, né? A gente começou esse slide aqui, né, que fala sobre elevação e queda de tensão, né, e lei de Kirchhoff, tá? A gente pulou aqui essa parte de elevação e queda e foi direto para a lei de Kirchhoff. Isso aqui tudo que eu estou passando aqui, a gente não falou, né, a gente pulou aí. Quando você estiver estudando, se deve parar com isso aí, ó, tá aí para trás, ó. Não considere, tá? Considere essa parte daqui, ó, leis de Kirchhoff, tá? Primeiro tem as leis de Kirchhoff para tensão, que a gente já definiu lá atrás, né, que não malha, a soma das quedas de tensão nas cargas é igual à soma das elevações de tensão. A gente já sabe que em cada carga dessa aqui cai uma tensão, segundo a lei de Ohm, que vai ser o valor dessa resistência ali. Boa noite. Boa noite. Vezes a corrente do circuito. Então, isso aqui é a queda de tensão. Deixa eu autorizar alguém que eu tenho. E aí, a gente tem o quê? A gente tem que a soma dessas, nesse caso aqui, 3 quedas de tensão, tem que ser igual às elevações. Nesse caso, só tem uma fonte de tensão que é responsável por essa tensão. Oi? Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter essas 3 quedas de tensão, a soma dessas 3 quedas, vou chamar aqui de V1 mais V2 mais V3, tá? Isso aqui vai ser igual a única elevação que tem aqui, que é igual a E, né? Se tivesse mais fontes aqui ligadas em série, por exemplo, né, 1 e E2, você estaria ali E1 mais E2, ó. Tá? Se tiver ao contrário essa fonte, porque ela esteja com a polaridade contrária, então vai ficar E1 menos E2. Tá? Então, basicamente é isso. Que essa lei das tensões de Kirchhoff diz. E aí a gente pode usar essa equação aí em determinados problemas, tá? A gente passou um pouquinho aí, depois a gente falou sobre a lei das correntes de Kirchhoff. A lei das correntes de Kirchhoff vai ser parecida com a lei das tensões, né? Primeiro, a lei das tensões, tá? Ela vai ser válida sempre numa malha, tá? Deixa eu voltar para a tela aqui. Ou seja, sempre que eu tiver um caminho fechado aqui, ó, deixa eu botar de outra cor, de coisa vermelha aqui, ó. Então, se estiver dentro de uma malha aqui, tá? Dentro dessa malha vai valer a lei das tensões de Kirchhoff. No circuito em série fica bem claro a gente enxergar, né? Que só tem uma malha ali, né? E a corrente passa ali por todos os resistores dentro daquela malha. Então, só existe uma única malha. Mesmo se tiver mais malhas também, a lei de Kirchhoff para as tensões continua sendo válida. Já a lei de Kirchhoff para as correntes, né, LKC, ela vai ser o seguinte, isso aqui vai se aplicar basicamente a circuitos paralelos e circuito misto, tá? Sempre quando tiver um nó em junção. Seria esse pontinho aqui, ó, um pontinho unindo aí vários componentes aí, tá? Os dispositivos. Deixa eu tirar um pouco aqui. Bom, professor, o áudio do senhor está com muito ruído. Está um pouquinho ruim de entender. Tá ruim para todo mundo aí, só para ele. Não, tá ruim um pouquinho, professor. Tá horrível. Tá com muito ruído. Bora ver aqui se trocar de lugar aqui. Deixa eu ver se tem. Porque eu tenho outro microfone ali, mas outro microfone é bem baixinho, tá? Fica com um som bem baixinho. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu possa fazer. Pra mim melhorou um pouquinho. Eu acho que é o ventilador, né? Que é só para cima dele. Tô achando que é isso, né? Será que não? Porque aqui eu só tenho. Não tem muitas opções aqui, não. Então, eu só tenho que. Ah, tá. Ele tá pegando o microfone da câmera. Tá errado aqui. E agora ver se melhorou alguma coisa. Agora ficou 100%. Pronto, é que tá pegando o microfone da câmera ali, ó. Então vamos voltar para cá, né? Então, a lei das correntes de Kirchhoff, ela vai aplicar sempre a nós, tá? Então, sempre que tiver um nó aqui, ó, com uma bolinha dessa, ou qualquer outro circuito que a gente viu na aula passada aí, que tinha associação série paralela, né? Ou mista, né? Se preferir me chamar assim.
Então, vou fazer um rapidinho aqui, ó. Você tem aqui, por exemplo, isso aqui, né? A gente viu na aula passada que tinha divisão de corrente ali. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Então, a gente viu que quando a corrente chegava nesse nó aqui, ó, a corrente dividia, vinha para um lado e outra parcela vinha para o outro lado, né? Então, essa divisão de corrente aqui, se a gente ignorar o restante aqui do circuito e olhar só o que está ligado aqui, ó, a gente teria uma figura parecida com essa que está aqui embaixo, tá vendo? Então, veja que a soma do que entra é igual a soma do que sai. Então, é isso que a lei das correntes de Kirchhoff diz para a gente. Então, num nó, tá? A soma das correntes que entra é igual a soma das correntes que saem. Então, isso é bem simples e intuitivo, né? Imagina que você tem água aqui, canos de água ligados, né? Se tem água entrando aqui de um lado, né? Essa água vai ter que sair por um lado, né? Ou pelo outro, ou então pelos dois. E aí depende da proporção também. Não necessariamente vai ser igual, tá? Então, aqui tem dois exemplos. Aqui, ó. Nesse aqui da direita, né? Eu já estou com ele na mão. Veja que tem uma corrente aqui entrando de 6 amperes, tá? Entrando no nó. Tem uma corrente de 2 amperes saindo, né? Por aquele ramo ali para cima. E nesse ramo aqui para baixo, tá? Tem aqui uma corrente de 4 amperes saindo. Ou seja, se eu escrever a equação segunda, está escrito ali, ó. Ele está dizendo que é a soma das correntes que entra, tá? Quem é a corrente que entra aqui? Só tem a corrente 6, né? Então ela não precisa somar com ninguém. Então, é igual, né? Tá aqui, ó, é igual. Então coloquei aqui o sinalzinho de igual. A soma das correntes que saem. Então posso somar as correntes que saem aqui, ó. Então, as correntes que saem vai ser 2 amperes e 4 amperes. 2 mais 4. Então a gente verifica essa igualdade, ó. Do lado de cá, se eu resolver essa conta, vai dar 6, que é igual a 6. Então, tá verificando aí essa igualdade. Então isso aqui vai ser sempre válido. Independente da quantidade de correntes que você tiver. Se tiver só uma entrando e uma saindo, vai ser igual, tá? Por exemplo, no resistor. A gente está sempre trabalhando com um resistorzinho lá, né? Então, se eu pensar na entrada do resistor como sendo um nó, né? No terminal dele ali. A corrente que entra, tá? Vai ser igual a corrente que sai, ou seja, a mesma corrente. E aí, bom, se tem alguma derivação em algum ponto, segue como isso aqui, ó. Se tem várias derivações, como essa do lado esquerdo aqui, ó, essa figurinha do lado esquerdo, a gente tem o quê? Tem duas correntes, temos 4 correntes aqui, ó. Então, a gente tem um sistema, tá? É o seguinte, esse nó que a gente enxerga primeiro como um nó, tá? Por facilidade, tá? Para enxergar facilidade, mas isso também vale para um circuito mais complexo, tá? Então, se eu tenho um circuito mais complexo, independente do que tem aqui dentro, mas se eu sei que tem corrente entrando, aí tem corrente saindo, eu posso aplicar também a lei das correntes de Kirchhoff. Bora aplicar aqui para ver, ó. Vamos somar o que entra e somar o que está saindo, né? E ver se é igual. Então, o que está entrando aqui, ó? A corrente 1, né? Está entrando, uma setinha para frente aí. E a corrente I4 também está entrando. Veja que a setinha está para frente ali, ó. Então, eu vou somar ali, ó. Vou somar lá em cima. 4 mais 8, tá? Então, a soma das correntes que entram tem que ser igual, tá? As correntes que saem. O que está saindo ali, ó? Está saindo I2, que são 2 amperes, tá? E está saindo I3, que são 10 amperes. 10 amperes. Então, vamos somar 2 mais 10. Então, se eu somar de um lado, vai dar 12. Se eu somar do outro lado, também vai dar 12. Alguma dúvida nisso aí? Não. Por enquanto, não. Não. Então, nesse exercício aqui, ó, ele vai ter aí sempre uma corrente, vai ter sempre uma corrente faltando aí para vocês calcular essa corrente faltando. Então, todo mundo aí, primeiro, calcula nesse nó A aqui, ó, no nó A. Calcula aí a corrente I3. Quanto é que seria aí? Para fechar essa ideia do que a soma dos que entra é igual a soma dos que sai. Aí a corrente de 3 seria 1. 1 ampere. Pronto, o colega disse que é 1 ampere. Os demais concordam com ele ou discordam? Não. Zero, né? Tá errado. Acho que Zero. Essa é 4 a corrente que entra. Não, mas aí 2 também tá entrando lá. 3 amperes. 3 amperes mais 4 amperes. Vai dar 7, não é isso, professor? 7 amperes. seria 7, né? Pronto, tá a resposta. 7 amperes. E os demais concordam aí que é 1, 0 ou 7? Ou outro valor, se for o caso? É 7, professor. Eu acho que é 7 amperes, professor. 7 É amperes. 7, né? É 7. Só ver o que tá entrando, né? A soma do que entra é igual a soma do que sai. Tá entrando quem? Tá entrando I1 e I2, né? Então tá entrando 4 mais 3. Dois. Tá saindo quem? Só tá saindo I3, né?
Então, I3 vai ter que ser igual a quem? Opa. I3 igual a 7 amperes, tá? Agora calcula ali no ponto B, ali, no nó B. Calcula ali quem vai ser a corrente I5 agora ali, ó. No caso, você quer saber Vai ser I5, 6 né? amperes, professor. Isso, Vai ser I5. 6, professor. 6 amperes. 6 amperes. Alguém mais concorda ou discorda dessa resposta aí? Concordo. É 8, não? 8? Então bora botar 8 aqui para te conferir aí. Tem mais alguém aí com outra? Então vamos lá, ó. É só ver quem é que tá entrando aí. Quais são as correntes que tá entrando no nó B aí? Nenhuma. Só a I3. Só I3. I3. Tá? I3 é quanto que a gente viu aí na questão anterior? 7. I3 é igual a 7, né? Então ela vai ser 7. E as correntes que estão saindo é igual a quem? São quais que estão saindo? 1 ampere 1 ampere só. e 5 lá que tá. E a Mais outra, 6 amperes. E 5 também. 1 ampere e 5. Vou repetir aqui embaixo. É 1 ampere e 5. Veja que a gente tinha, como a gente tinha o I3, a gente substituiu, mas o I5 a gente não tem. Ele vai ter que ficar aí como variável que a gente vai calcular, tá? Então agora vamos subtrair um de cada lado aqui, vai ficar 7 menos 1, né? Igual a I5, né? Ou seja, I5 é igual a quanto aí? 7 menos 1 é quanto? Pronto, 6 amperes. Então tá aí, 6 amperes. Alguém tem alguma dúvida aí nesse exercício? É só aplicar essa regrinha. A soma do que entra é igual a soma do que sai, tá? Nesse caso sempre vai ter a seta, né? Vai ter a seta porque a corrente ela tem sentido, tá? Vamos supor aqui que essa corrente aqui de baixo, tá? Vou botar de vermelho aqui só por suposição que a setinha fosse para cá, ó. E agora, como é que ficaria aí nossa análise nesse nó B aí? Como é que ficaria a equação? Quem é que primeiro? Quem está entrando e quem está saindo? Professor, eu não entendi muito, não. A soma do que entra é a soma do que sai. Mas, no caso, tem I1 que é igual a 4, que está saindo, não é isso? Isso. Aí tem um I4 que também está saindo, que é 1 ampere. Aí tem um I2 que está entrando. Então, no caso, não seria 4 mais 1 mais 3? Tem que olhar o nó. Ah, entendi agora. Olhar o nó, não pode olhar todas as correntes ao mesmo tempo, não. A gente tem que olhar só um nó, e daquele nó você consegue achar alguma coisa. Se olhar todos os nós ao mesmo tempo, tá? É válido também. Só que você não vai conseguir achar aí a corrente I3 nem a corrente I5, tá? Ah, entendi. Se no caso só somaria todos se tivesse o valor de I3. Só se tivesse I3 aí, isso. Deixa eu ver se dá para fazer aqui, só pensar aqui, se dá para fazer sem I3. Você falou aí, 4. Dá também, tá? Dá também. Vai dar a mesma coisa, o valor de 5. Para a questão anterior, tá? Deixa eu apagar esse vermelho aqui. Aliás, vamos fazer primeiro esse vermelho. Depois eu volto nessa pergunta dele aí, tá? Essa pergunta dele, tá? Vai fazer sentido com essa afirmação aqui, ó. Que vai estar olhando o sistema como um todo, em vez de olhar só o nó. Eu fiz ali olhando só o nó. Mas olhando o sistema como um todo, dá para achar alguma coisa ali também. Mas vamos fazer aqui primeiro. Imagina que essa setinha aqui, só para responder a primeira pergunta, ela tá para sentido contrário ali, ó. Então eu quero que todo mundo olhe aqui no nó B, tá? Analisando apenas o nó B. Vai me dizer quais são as correntes que entram, tá? Igual eu coloquei ali em cima, a corrente que entra, tá? De um lado da igualdade, e corrente que sai do outro lado da igualdade. Me diga quais são as que estão entrando. 7 amperes e sai 7 amperes. Entra 7 sai 7. Não, aqui em B não. Esquece isso aqui. E a 5 tá no mesmo sentido. Aí 5 não tem um valor e tá no mesmo sentido. Ela tá... É 4 amperes. B entra 3, não? Entra quem? Fala quem entra para mim. Eu quero saber que as No correntes... caso aí, professor, eu sabendo que 3 é 7 amperes, Não. o I5 aí deveria ser menos 6? Não, gente. Não. Primeiro, presta atenção na minha pergunta. Não fica tentando dar a resposta dos 5, não. Presta atenção na pergunta. Eu quero saber quem está entrando. Quais as correntes que estão com a setinha entrando no ponto B ali. Entrando aí 5 e 3. Pronto. Então, I5 mais I3. Pronto. E quem é a corrente que está saindo? E 4. I4. Pronto.
Só isso. Você tem que saber, aprender primeiro a responder só isso. Respondeu isso aqui, já é metade, a questão já está quase feita aqui, ó. Agora é só fazer o que aqui agora? Com essa equação. Só substituir isso. E substituir. Então a gente aqui é 4, né? Botei 1 e 4. Então, como substituir, o I3 vale quanto? I3 vale 6. 7 amperes. Vale 7 7, vale amperes. 7, que a gente viu aqui antes, ó. 7. O I4 vale quanto? 1 ampere. Vale 1. 1 ampere. E o I5 vale quanto? X. Não sabe ainda. X, a gente não sabe quem é ainda. Pronto. Então tá aqui, ó. Agora pronto, agora I5, né? Vai ser igual a quem? Eu vou subtrair 7 dos dois lados da igualdade aqui, ó. Aqui vai ficar 1, repete 1. Aqui vai subtrair 7, vai ficar 0 e aqui vai ficar menos 7, tá? Pronto. E agora, essa I5 vai ser igual a qual valor aí? Menos 6 amperes. Pronto, menos 6 amperes, tá? Agora, qual a diferença dessa resposta aqui para a resposta anterior, que a gente tinha achado antes, quando a seta estava do outro lado? O sentido da corrente, né? Isso, o sentido da corrente. E sentido da corrente. O sinal negativo indica justamente o sentido da corrente, se está para um lado ou se está para o outro, tá? Então, por isso que já tem que vir com a setinha. Foi a pergunta que alguém fez aí, se já vem com a setinha. Vem com a setinha porque a gente tem que saber o sentido da corrente. E esse sentido vai dizer também aqui no fundo se ele vai somar ou se vai subtrair, tá? Quando a gente for usar esse valor, né? Eu usando esse valor em algum lugar. Então, tem que vir a indicação da setinha, tá? Alguém tem alguma dúvida aí? Deu para todo mundo pegar isso aí? Essa coisa de se inverter a seta, você acaba invertendo o sinal. Eu sou o I3, o I1 com o I2. Aí o I3 virou 7. Repete. Repete, eu não entendi a pergunta, falhou o áudio. Não, o valor de I3 foi a soma do I1 com o I2 no pé. Foi I1 com I2, por que ele somou os dois? Para saber o valor de I3. Porque os dois estão entrando, tá? Porque as duas estão entrando ali, ó. E entra, tá? É igual que sai, né? E tá saindo é o I3. Isso, está saindo o I3, justamente. Aí, porque se tivesse... Quando desce o circuito, é o I3 que está entrando, né? Vira o contrário, olha o outro nó. Isso, no outro nó já é o I3 está, em vez de estar saindo, está entrando, justamente. Entendi. Fala. Tira uma dúvida. O I5 ele tá no sentido negativo. Ele vai passar pelo ponto B, vai ao I4. E quanto passaria pelo I4? O I4 é 1, tá aqui, ó. I4 é igual a 1. Mas o I5 também não tá no sentido dele? Vai ter que passar por ele? Não, veja só. Vamos interpretar melhor esse sinal negativo que eu coloquei aqui, ó. Esse sinal negativo quer dizer o quê? Sempre que a gente encontrar um sinal negativo, ele vai dizer para a gente que a polaridade está oposta, ou da corrente ou da tensão, está ao contrário. Igual, lembra que eu falei da tensão lá, né? Quando eu tinha a fonte, por exemplo. Se eu tiver menos 12 volts, significa que a polaridade está ao contrário, né? Lembra lá daquela aula do VAB? Aqui é a mesma coisa. Então, significa que o que está indicado aqui na seta está ao contrário. Então, para a tensão, a gente indica entre mais e menos, né? E aí, o equivalente desse mais e menos da tensão é a setinha da corrente. Em termos de corrente, a setinha. Você é para um lado ou para o outro. Tá? Como é que foi bom você falar isso aí? Professor, e a dúvida do colega aí que perguntou sobre somar tudo? Pronto, eu vou responder agora. Se ninguém mais ter dúvida, vamos responder ela. A pergunta do colega era o seguinte, vou destacar aqui, ó. Vamos voltar aqui. Veja isso aqui que está circulado, né, que ele chama aqui de um sistema complexo, né? É um sistema qualquer, tá? Então vamos imaginar que vou destacar lá um sistema como esse aqui para a gente, naquele desenho. Então vamos pensar aqui o todo, né? Se a gente pensar o todo aqui, ó, pensar isso aqui vai ser o nosso sistema todo aí, tá? E esquece o que tem aqui. Imagina que a gente não sabe nem o que tem aqui dentro, ó. Se tem resistor, se tem nó, se tem aquele desenho que estava antes aí, não sabe nada. Mas a gente só sabe o quê? A gente só sabe que tem essas correntes aí, ó. I1, I2, I3, cadê? I3 não, I5, né? Vai ser as correntes I1, I2, I4 e I5. Só sabe que tem essas 4 correntes. Vamos escrever a equação aí para ela aí, vendo quem entra e quem sai, tá? Me diga aí, quem é que está entrando nessa coisa azul aí que eu desenhei aí e quem é que está saindo? I1 está entrando. Então pronto, I1 está entrando, vou botar aqui. Tem mais alguém I2. entrando? I2 também está entrando. I3.
Não, I3 não existe pra gente, não. I2, I2. E 2 e 1 entra, e E 4 e 5 e sai. 5 tá saindo. Isso, e 4 mais e 5 tá saindo. Agora vamos substituir os valores que a gente tem aí. O I1 a gente tem um valor? Se tiver, me fala qual é. 4. 4 e 2 a gente tem um valor? 3 amperes. 3 amperes. 3 e 4 a gente tem um valor? 1 ampere. E 5 a gente tem um valor? Não. Não, Não, 5 não. a gente não tem Não, não. isso não tem valor, não. A gente não conhece não, ó, e 5, tá? Isso. Então bora escrever agora, vamos resolver essa equação. 4 com 3 vai dar 7, né? Eu vou subtrair um de cada lado aqui para matar esse 1 que tá do lado de lá, ó. Vai ficar menos 1 igual a I5. I5 é igual a quanto aí? A 6 amperes. 6 amperes. 6 amperes também, que é a mesma resposta que a gente tinha achado, tanto aqui em cima, tá? Quanto essa daqui, ó. Essa daqui, observa que apesar do sinal estar ao contrário, é porque é aquilo que eu falei e respondi antes. É porque eu tinha desenhado aqui com a seta para cá. Então, se eu colocar a seta para frente, né? Em vez de colocar para trás, eu posso trocar aquele sinal ali por positivo, tá? Então, ou seja, toda a situação a gente achou a mesma resposta, 6 amperes. Certo aí? Beleza. Então é isso, esse assunto, basicamente isso. E aí vai ter problemas de circuito, deixa eu ver se eu faço. Ó, tem um aqui, ó. Tenta responder isso aí, todo mundo. Deixa eu dar uma clareada para vocês. Ó, onde tem interrogaçãozinha, é porque tem uma corrente aí. Eu não sei se está para um lado ou se está para o outro, eu só sei que a gente quer conhecer essa corrente, tá? A gente quer conhecer essa, Vou botar de outra cor aqui, né? O vermelho está atrapalhando ali. A gente quer conhecer essa corrente, a corrente nesse resistor e a corrente nesse resistor. E aí a gente conhece essas três ali, ó. Veja quais vocês conseguem identificar aí. E 7 aí E 5 seria igual a 10? 10 amperes. Deixa eu anotar aqui. I 5 igual a 10, alguém falou aí. E 10. E 7 igual a 10 também, né? E 2 igual a 5. E 2 igual a 5. Depois a gente vai conferir, tá? Se alguém E 7 igual a 10. e achar diferente. E 10 também, né? Bom, já tem 2 votos aqui já, né? E aí? Faltou o quê aí? Faltou I6, né? Ninguém respondeu I6 aí. E os demais concordam com aqueles valores que colocaram aí? Ou... E 6 seria 15? 6 é 10 amperes, professor, também. I6 igual a 10, vou botar aqui 6 igual a 10, eu disse Se que é igual entra a 15. 10, sai 10, né? Que é igual a 15. Então, bora ver aí. Mais alguém quer estar fazendo aí ainda? Ou a gente já pode corrigir? Pode corrigir, professor. Tenho dúvida ainda. Pode corrigir. Pronto. Então, vamos pegar outro lápis aqui. Então, olha só. Então, a gente vai ter que olhar por nós, tá? Por exemplo, aqui tem o primeiro nó aqui, ó. E aí, vamos olhar aqui as correntes envolvidas. Vamos supor que essa corrente esteja entrando, né? Só para facilitar aqui, ó. Se ela está entrando, essas duas aqui estão saindo, vamos escrever ali, ó. Corrente I7 é a corrente que entra, e a corrente I1 e a corrente I3 são as correntes que saem. Então, I7 é igual a quem? I1 vale 3 amperes e I3 vale 7 amperes. Ó. Resultado que I7 vale quanto, hein? 10 amperes. 10 amperes. Então, pronto. Então, essa daqui já foi resolvida. Ó. Então, e 5 é 3 amperes também. Calma aí. Essa aqui vai ser 10 amperes. Pronto. Todo mundo entendeu esse primeiro ponto? Então, eu vou chamar aqui de A, tá? Esse nó aqui, vou botar um Azinho, né? Um A minúsculo. Vou chamar aqui de Azinho. Então, esse aqui a gente resolveu ali, trabalhando com ponto Azinho, tá? Vamos agora pegar outro nó. 3 amperes. Vocês querem pegar o ponto B aqui em cima ou quer pegar o ponto C que tá ali embaixo? O ponto C, usando essa lógica aí, eu vi que dá 3 amperes, não é isso? Vamos ver. Não sei, né?
Vamos pegar o C aqui. Me diga aí, quais as correntes que entram no nó C e quais as correntes que saem no nó C aí? Como é que você escreveria aí? Eu diria que entra Ela tá- 7 amperes e sai 5 amperes e sai I5. Sai 2 pra cima. Sai 5 e sai 2 pra 5. cima. 2 amperes. Pronto. Então vamos ver ali, né? Então o rapaz escreveu essa equação aí, ó. Essa daqui está entrando, essa daqui está saindo, segundo ele, e aqui está saindo também, conforme a figura. Essa coisa de adotar se está para cima ou se está para baixo, se a gente adotar errado, o sinal vai sair negativo, tá? A gente adotar errado entre aspas, né? Vai ficar sinal negativo, tipo aquele exercício que a gente fez agora há pouco aí no outro slide. Então agora é só fazer a conta, ó. I5 é igual a conta aqui. 2 amperes, né? 2 amperes. 2 amperes. Então aqui para cima está subindo, ó, 2 amperes. E agora, a gente vai para qual nó aí? Nó B ou nó D que está aqui na frente? Nó B. Amper, professor. Nó B, né? Vamos para o B. No B ali, quem é que está entrando, quem está saindo? Me diga aí. Entra I1 Ah, e amperes. I5. E entra I5. E sai quem? Sai 2. Sai 2. Sai adotando então que 2 está saindo, né? Isso. Vamos supor o seguinte, eu vou dar uma de João sem braço aqui, vou supor que se estivesse entrando aqui também. Se estivesse entrando, o que aconteceria? Vamos pensar aqui, né? Essa foi a minha pergunta da outra questão. Ah, você perguntou da outra, foi? Pronto. Foi. Eu não tinha reparado que era essa a sua pergunta, não. Agora vamos então resolver aqui, tá bom? Então, e agora? Quem é que tá entrando nesse nó B aí? Fala para mim aí. Aí tá entrando os 3 sistemas, né? Todo mundo Tanto concorda que o são os I1 três? com o I2 e o I5. E quem No é que tá saindo aí? No caso, por I2 sair, entrar, o I5 deveria estar saindo, né? Não preocupa com isso, não. Eu só tava olhando a figura aqui, ó. A figura tá desse jeito, com a setinha tudo para dentro. Ou seja, quem tá entrando aqui é quem? Todo mundo, tá? É, todo mundo. E quem tá saindo é quanto? Aí sairia a maior resistência, né? Não. Não é Se fosse I2 tá- olhar por isso, o I1 deveria estar saindo, né? Não, a gente não quer olhar por um que tá saindo, não. A gente só quer escrever matematicamente o que tá desenhado aqui na tela. Então não tem ninguém saindo. Não tem ninguém saindo. Ninguém saindo é o que pra gente? 0. Zero. Pronto. É isso que tem que responder, né? É isso que você tem que fazer. Entendi. Então, se Eu todo- perguntei foi justamente isso aí, professor, na outra pergunta. Pronto, então é isso. Ó. Se todo mundo estiver entrando ou todo mundo estiver saindo, significa que todo mundo vai estar de um lado da igualdade e do outro lado vai estar quem? Vai 0. estar 0, né? Vai ser 0. Então agora é só resolver isso. Vamos substituir os valores aqui e ver se dá certo. Ó. No lugar de 1 a gente coloca quem? 3 amperes. 3. No lugar de 5, põe quem? 2. Ah, e 2. 2 amperes. 2 já sabe. No lugar de 2 a gente põe quem? I2 mesmo. E 2 que a gente não sabe quem é. Isso aqui tem que ser igual a 0, ó. Tá? A gente não sabe quem é do outro lado. Agora vamos resolver isso aqui, ó. Isso aqui com isso vai dar quanto? Vai dar 5, né? 5 mais I2 é igual a 0. Vamos subtrair 5 dos dois lados, vai ficar como aí, ó. I2 é igual a quanto? 0. Alguém me diz aí? 0 não. Vai ficar menos 5. Dá menos 5. Isso, menos 5 amperes, tá? Então é isso, ó. Então vamos lá, ó. Esse sinal negativo aqui quer dizer o que pra gente? Subtração. Que ele tá Não, retornando. Ele tá retornando. Tá saindo. Isso, ao invés de estar entrando como eu adotei, na verdade ele está saindo, tá? Ele está saindo com intensidade de 5 amperes, tá? Então é isso que está acontecendo. Tá? Então não tem problema se eu adotar ele aqui no sentido contrário. O próprio valor, o sinalzinho do resultado ali já corrige isso pra gente, tá? Já vai fazer essa correção. Então isso aí vai... Professor, Fala. então sempre que tiver saindo vai ser sinal negativo? Nessa Ou não não? quer sair, não. Sempre, o sinal negativo indica que o que está aqui, o valor que está aqui, é tal, a indicação da seta está ao contrário, tá? A seta está ao contrário do que acontece na realidade. Então, na realidade, esse circuito aqui ele não está com essa corrente entrando, como eu imaginei. Ele está com a corrente saindo. Então, então R6 é menos 1, professor? Não, a receita vai fazer ainda, R6. calma aí.
Não, já fazia ainda, calma aí. E 6 ainda vai fazer, né, professor? Vai fazer ainda, tá? E esse 2 foi porque o senhor inverteu a seta e Deus falou, ou ele tá assim mesmo? Não entendi, o I2 já tá pra cima mesmo. Quando a gente achou o valor que já deu positivo lá ó, em cima, ó. Já deu o sinal positivo. Se deu positivo é porque a seta tá correspondendo com a realidade, tá? Só quando dá negativo, que significa que a seta que eu coloquei ali tá no sentido contrário aí, do que é para ser, tá? Bora fazer o I6 agora, né? Fazer o I6 esse lado de cá, ó, I6. Então, I6 é o nó D, né? Quanto é que tá entrando? Olha só, vamos fazer o seguinte. Não, calma aí, todo mundo presta atenção. Vai me dizer quem tá entrando, tá? Nós vamos adotar a primeira corrente aqui. Vocês querem essa corrente entrando ou quer ela saindo? A corrente 6. Ela é saindo, né? Saindo. Assim, a gente sabe que ela vai ser saindo, mas se você quiser adotar ela entrando, vai ter problema? Acho que negativo. Vai dar negativo, vai dar o mesmo resultado, só que negativo, indicando que o sentido dela está ao contrário. Você adotou ao contrário, só isso. Foi a mesma coisa que aconteceu nesse ponto B aí, na corrente 2 que a gente fez, tá? Mas vamos continuar desse jeito que vocês adotaram aí, ó, saindo. Então me diga aí quais são as correntes que estão entrando, quais as correntes que estão saindo. Em D. I4. I4 está entrando, né? Isso. Bom, que tem mais alguém entrando aí? Tá saindo menos 5. Caso aí, Obedecendo professor, a outra aí que o senhor colocou. Né? Tá obedecendo. Isso que tá em roxo aí, que tá em roxo. Então só tá entrando em 4 e saindo e 6 e 2. De 6 e 2. Bora lá, saindo de mais de 6, justamente. Agora vamos substituir os valores, tá? Vamos observar que o valor, por exemplo, essa setinha que eu adotei, ela tá para fora, não é? Essa aqui é o I2, está saindo no D. E o valor dele está negativo. A gente tem que respeitar isso aqui, ó. Do jeito que está ali, tem que encaixar lá na equação, tá? Então vamos lá. O I4 vale quanto ali? 5 amperes. 5 igual. No lugar do I2 eu coloco quem? Menos 5 amperes. Menos 5, justamente. Isso, mais. E o I6 a gente não conhece, né? Não conhece. Então fica I6, tá? E agora, I6 vai ser igual a quanto aí? Igual a 0. Não. Como é que é? Como é que é 0, Não. rapaz? Zero aqui não. É um 10. Tá menos 5, menos 5. Menos 10. Dá 10 amperes. Vai dar menos 10. Foi mal, professor. Vai dar 10 positivo aí, tá? 10 positivo. Ô, professor, É menos com menos, 10 positivo. logo no começo o senhor disse que o valor da saída era o mesmo valor que estava entrando. Se você achou o resultado de 10 amperes no começo ali, se ele está saindo, seria os mesmos 10 sem o cálculo. Poderia ser também. Poderia ser por esse caminho aí também que você falou. Isso, poderia ser por esse caminho que você falou aí também. Espera que a gente faz desse jeito, só para todo mundo entender aí, tá? Mas poderia ser por esse caminho aí. Mas você vê que todo jeito tem que dar a mesma resposta, tá? Por onde cercar aqui tem que dar o mesmo valor. Então vamos fazer aqui, ó. Se eu somar 5 dos dois lados aqui, ó, 5 de um lado, tá? Mais 5 do outro aqui, ó. Esse 5 aqui cancela com esse 5, do lado de cá sobrou 5 mais 5, tá? Então esse aqui vai ser 10, né? Então I6 igual a 10, ó. 10 amperes. Não é essa continha não, tá? E aí vamos para o que o cara falou aí agora, ó. Então ele fala o seguinte, a gente pode enxergar o todo aqui, isso aqui tudo como um sistema só, isso que eu estou botando em verde. Ignora o que está aí dentro, tá? Esquece o que está lá dentro. Só enxerga o que está entrando e o que está saindo. Está entrando quem aqui nessa coisa verde que eu destaquei? 10 amperes. 10 amperes. Então tem que sair quem do lado de cá? 10 10 amperes. amperes. 10 amperes. Então seria outra forma de fazer também, tá? E dá tudo o mesmo valor. O cálculo só seria para descobrir o primeiro que está entrando, né? Não tinha um valor. Isso, a gente não tinha um valor inicialmente. Então pronto. Então vamos lá, né? Vamos adiantar aí. Então, essa parte é só isso aí mesmo, tá? Vamos agora para outro slide. Vamos falar de outro assunto. Isso. Slide. Vamos falar agora do teorema da superposição, tá? Não é esse aqui não, peraí. É esse.
Então, o teorema da superposição o que ele vai levar em consideração. Vamos supor que a gente tem um circuito, tá? Esse circuito tem mais de uma fonte. Vamos supor que ele tenha 2 fontes. Aliás, eu tenho umas coisas que eu não falei para vocês aqui, não. Deixa eu ver. Corrente, tá? Eu não falei para vocês de fonte corrente. Eu estava em outro slide aí, eu pulei. E agora deixa eu ver se eu volto a falar dele ou se eu pulo isso, porque os nossos assuntos aqui tá muito difícil, muito chato. Tava nesse slide aqui, ó. Lei de Kirchhoff, não, teorema da superposição, é nesse aqui, ó. A gente só tem mais 3 aulas, né? E aí ficou muito corrido. Vamos falar agora um pouquinho sobre a segunda lei de Ohm, tá? A gente já falou da primeira lei de Ohm, vamos falar um pouquinho disso aqui. Eu vou passar bem brevemente. Tentar, né? Porque tem coisa aqui que a gente quer falar rápido, mas acaba não falando rápido, não. Cadê isso aqui? Então, só recapitulando. A gente viu a primeira lei de Ohm, né? A primeira lei de Ohm diz o que pra gente? Vocês lembram aí? A lei de Ohm fala o que pra gente? Qual é a equação da primeira lei de Ohm? Se Oi? eu não me engano, professor, seria o cálculo, né? A tensão é igual à resistência vezes a corrente. Isso, tensão é igual a resistência vezes a corrente, mas a lei é de Ohm. Então, se é Ohm, a lei de Ohm, a unidade de resistência é Ohm, o cara estava escrevendo em função da resistência. Então, a resistência é igual a quem? Tensão dividida pela corrente. Isso, tensão dividida pela corrente. A primeira lei de Ohm é essa daqui, ó. Tensão dividida pela corrente. A resistência é igual a tensão dividida pela corrente, e por isso que tem o Ohm lá, né? O ômega representando o Ohm, que é justamente uma homenagem ao cara que fez essa primeira lei, tá? E aí tem a segunda lei também, tá? A segunda lei, a gente vai ver agora, tá? Ela também vai escrever a resistência, né? Descrever a resistência em função de outros parâmetros agora, que não é mais a tensão e a corrente. Vai ser em função dos parâmetros construtivos da resistência, daquele material ali que está resistindo à passagem da corrente elétrica. Então seria o quê? Seria ρ, tá? A gente vai falar daqui a pouco o que é, dividido por L, tá? Dividido pela área, tá? Então se eu tiver um pedaço de material aqui, ó, pedaço de fio, por exemplo, né? Qualquer tipo de material, na grossura ou no formato que você quiser, tá? Eu estou desenhando cilíndrico aqui, porque o cilíndrico é mais usado, tá? Mas pode ser quadrado, triangular, qualquer outro formato aqui, a geometria aqui dele. Esse pedaço de fio, ou do que quer que seja aqui, ele vai ser formado de um material, né? Vamos supor que seja cobre, então vai ter aqui um ρ, né? Que chama-se resistividade do cobre, tá? Se for de alumínio, aí já muda o material, então a gente vai ter um outro número aqui, que vai ser ρ, que vai ser a resistividade do alumínio, tá? Então, isso é esse primeiro parâmetro. O segundo parâmetro que a gente tem ali vai ser o L, né? Esse L é o comprimento, tá? Esse comprimento aqui desse material. E aí pode variar, né? Pode ser alguns metros, alguns centímetros, alguns quilômetros, né? Depende do comprimento que a gente está considerando desse material. Então, isso aqui também implica aí na variação da resistência, ó. A resistência, ela depende do tipo do material, tá? Ela depende do comprimento desse material. Vamos pensar fio, né? Fio fica mais fácil de pensar aí. Mas pode ser outra coisa também. E depende também desse A aqui, ó. Esse A é a área de seção transversal, tá? Se eu fizesse um corte nesse fio e medisse essa área ali, ó. Medisse ali aquela área, tá? Como fosse um disco ali no meio do fio, né? A gente calcular aquela área, essa área vai vir aqui no denominador dessa equação. Então, isso aqui essa equação aqui é a segunda lei de Ohm, tá? Então, veja que na primeira, ele observa a questão da resistência em função dos parâmetros elétricos, né, tensão e corrente. Nessa segunda aqui, ele observa através dos parâmetros físicos ou construtivos do material, né? Material da resistência. Então, por isso que a gente tem o quê? Tem duas leis. A primeira lei de Ohm, né? E a segunda lei de Ohm. Alguma dúvida até aí? Antes que a gente parte para os exercícios? Não. Então, isso já prenuncia o que para a gente? Prenuncia que todos os fios que a gente vinha desenhando até agora, né, a gente fazia o quê? A gente fazia o circuitinho, né?
colocava aqui uma resistência de carga, por exemplo, né, R, e aqui E. E aí, se eu perguntasse a corrente para vocês, você falaria, quando essa chave estiver fechada, a corrente, né, do circuito vai ser E dividido por R, né? Então, o princípio básico é isso. E a gente vai continuar fazendo desse jeito. Mas a questão é o quê? É saber que na prática, no mundo real, isso aqui não acontece. No mundo real, esses condutores aqui, esses pedaços de fio que tem aqui ligando os resistores, tá? Eles possuem resistência. Vai funcionar como se fosse uma pequena resistência ali, tá? Dada pela segunda lei de Ohm, né? Que a gente acabou de escrever ali. Esse aqui também vai ser um pedaço de fio, outra resistência. Esse outro pedaço de fio, outra resistência. E aí vai ter outra que a gente não tem a ver, por enquanto, com a lei de Ohm, mas o próprio contato aqui dessa chave, quando ela fecha, né? A chave, quando ela está fechada, o contato entre as partes móveis, a fixa e imóvel dela ali, isso aqui também gera uma pequena resistência aqui também, ó. E aí, se a gente fosse considerar isso na equação, a gente teria aqui essas resistênciazinhas, essa, mais essa, mais essa, mais essa, e teria um valorzinho de resistência aqui, ó. Um Rzinho T aqui, ó. Você teria um acréscimo de resistência no cantinho ali, ó. Tá? De fazer essa divisão. Ou seja, a corrente seria um pouquinho menor do que a gente está calculando segundo isso que está em azul. Então isso aí vai dizer o quê? Vai dizer que no mundo ideal existem perdas, né? Aí, nas contas da gente não está considerando essas perdas. Então é isso que eu estou falando. Então essa diferença é o quê? Entre o mundo ideal, né? Que é isso que a gente faz aí, considerando tudo mais simplesinho, mas no mundo real existem resistências associadas aí devido à lei de Ohm e outras questões aí. Tá, aquilo que eu falei para vocês está aqui, né? E eu esqueci de comentar também que a resistência também depende da temperatura, tá, do material. Se o material estiver no ambiente mais frio, ele tem uma resistência. Se ele estiver no ambiente mais quente, a resistência dele vai ser aumentada, tá? Vai depender também, ó, da temperatura. Então, essa equação eu já apresentei para vocês, né? Ρ é igual a Ρ L sobre A. Aqui está o valor de Ρ de alguns materiais, tá? Então, vamos pegar aqui o valor do... Cadê? Cobre, né? O segundo aqui, ó, cobre, tá? Então, cobre. O valor dele vai ser isso aqui, ó. Sempre precisar usar aquela equação e for usar o valor de Ρ, tem que escrever esse valor, 1,72 vezes 10 elevado a menos 8, tá? Veja que aqui é vezes 10 elevado a menos 8, ou seja, um valor bem pequenininho. Então, daí que a gente vai ver que as resistências, se for um pedaço de fio pequeno ou coisa e tal, a resistência bem envolvida é bem pequenininha, tá? Porque esses valores aqui são bem baixos, tá? Professor, volta um slide aí só sobre a lei de Ohm. Isso aí. Essa árvore aqui. É o que eu tinha escrito antes, né? Aqui eu botei o L maiúsculo lá na outra figura. E botei esse Rho de cima aqui, mas mesma coisa. Então, isso que eu falei das resistências dos condutores, né? Aparece aqui nesses slides, ó, a resistência dos condutores, tá? Mas vamos aqui, ó, vamos resolver um exercício aí para vocês verem aquela equação funcionando. Então, olha só, calcule a resistência de um fio de cobre, né? Esse fio tem 2,5 milímetros quadrados, né? Então, um fio de 2,5 desse que a gente compra aí para ligar tomadas, vocês deve estar vendo em EP, em alguma outra disciplina. E o comprimento desse condutor, tá? São 50 metros. E a gente quer saber o quê? A gente quer saber a resistência dele, ó. Calcular a resistência desse pedaço de fio aí, desses 50 metros de fio 2,5, né? E a resistividade do cobre, eu copiei lá naquela tabela e coloquei aqui, ó. 1,72 vezes 10 oitava. Então todo mundo aí tenta fazer essa conta. Todo mundo tenta calcular o valor de R aí. Tenta fazer que eu vou pegar água ali, tá?
E aí, alguém conseguiu achar algum valor aí? Eu saio do slide aí, professor. Eu saí para eu abrir outra coisa aqui. Tá. Pronto, vê aí. E aí, alguém tem uma resposta? Peraí, professor, eu tô terminando aqui pra ver. Tem que usar a calculadora, tá? Não vai fazer na mão, não. Só é difícil. 40000. Deu quanto? Só repete devagar aí. 344,000. Tá assim? 344000? Sim. Eu acho. Eu acho que tá errado, tá? Tá muito alta essa resistência, tá 334. Se um pedaço de fio tivesse de 2,5 tivesse essa resistência aí, ele dissipar uma potência bem alta, tá? Ele influencia muito no circuito também. O valor tá alto. Vamos montar aqui a equação e vocês resolvem a conta, tá? Então, olha só, no lugar de rua, eu vou escrever quem aqui? Vem falando aí. 1,72 vezes 10 a tudo menos 8. Pronto, 10 a menos 8. No lugar de L, eu vou escrever quanto aí? 50 metros. 50 metros. Veja que aqui está em metros, tá? E aqui também é dado em metro, ohmmetro. Então, eu já deixo em metros. Se tiver em unidade diferente, se tivesse em centímetros, por exemplo, aqui, a gente teria que converter para metro, tá? Isso. Então, já está em metro, bota 50 aqui, ó. 50, tá? Deixa eu escrever as unidades de tudo para vocês verem, ó. Isso aqui é vou botar até de outra cor, as unidades. Vou botar logo 50 aqui, tá? Depois botar unidade. Dividido por... No denominador, eu vou colocar quem aqui? 12,5. Pronto, onde você está aqui, ó. Quadrado. Veja que aqui está em milímetros quadrados. E a unidade é o que aqui? Metro. Metro. Então a gente tem que fazer o quê? 0,0. Vai ter que transformar 0,002, né? 0,025, né? 0,025. Transformar em metro, né? É isso, é. Não, tá. Não é isso Não é aqui, não. Não. Então, bora fazer com vocês. Talvez isso aqui tenha sido o gargalo. Oi? A base da área é qual a numeração da área? A base como? Não tô entendendo. Porque a área está em milímetro quadrado ali. O que você está chamando de base? Porque a resistividade, a resistência é o L com L, vezes o L, né? Eu não tô entendendo nada. Tá com barulho no fundo aí, falhando o áudio, eu não entendi não. Vou botar as unidades aqui, ó. Ohms, metros, tá? Aqui é metro, né? 50 metros, tá?
que é vezes. E aqui embaixo vai ser o quê? Vai ter que ser em metros quadrados, tá? E a gente está usando o quê? Tá ali em milímetros quadrados, tá? Ele tem que converter de milímetros quadrados para metros quadrados, tá? Vou fazer essa conversão aqui. Que aí ficaria tudo na mesma unidade aqui. Cara, na moral, olha aí, velho. Gabriel, pai. O áudio de Gabriel aí, ó. Fechei. Pronto. Então, veja só. Então, a gente tem que fazer essa conversão, tá? Então, eu vou fazer aqui, apagar e fazer aqui em cima, tá? Essa conversão, ó. Então, a gente tem 2,5 milímetros quadrados. A gente quer converter isso aqui em metros quadrados. A gente quer saber como é que ele fica em metros. Vai correr a vírgula 3 vezes para a esquerda. Não é não, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos converter o mais fácil, que é esse que o cara quer fazer aí, ó. Vamos pensar que se fosse aqui, tivesse em milímetros, tá? Observe que eu tirei o quadrado, tá? E quisesse converter para metro, eu faria o quê? Correr a vírgula para a esquerda 3 vezes. Isso, agora eu vou correr a vírgula 3 vezes. Aqui tem esse M aqui, lembra que esse M é 10 a menos 3, né? Então, que é a mesma coisa de correr a vírgula 3 vezes para lá, né? Então, posso escrever aqui, ó, 2,5 vezes 10 a menos 3, né? Metros, tá? Um minutinho, vou botar aqui, apagar aqui e botar metros. Todo mundo entendeu até aí? Pronto. E agora, se for metros quadrados? Pronto. E se for metros quadrados, o que eu tenho que fazer com esse valor que eu acabei de escrever ali? Dobrar ele? Dobrar não. Tem que fazer o quê? Dobrar e multiplicar por 2, né? Tem que fazer o quê? 2,5 vezes 2,5. Não. A gente tem que elevar ao quadrado, tá? Tem que pegar isso aqui tudo, ó, e elevar ao quadrado, certo? Se eu elevar isso aqui tudo ao quadrado, como é que vai ficar ali agora? Vai ficar 2,5, né? Vezes 10 elevado a menos 6. Isso, 2,5 vezes 10 elevado a menos 6, tá? Menos 6. Quando a gente leva ao quadrado, lembra que esse número aqui multiplica esse daqui, ó. Não sei se você lembra disso. E agora o quadrado também vai multiplicar aqui, ó. Vai elevar ao quadrado o metro também, ó. Metros vai vir ao quadrado também. Metro quadrado. Então é isso que está acontecendo. Ó, o número elevou ao quadrado, né? Então ficou 2,5 vezes 10 a menos 6. E o mzinho que estava multiplicando ali também elevou ao quadrado. Ficou m ao quadrado. Então a gente saiu o quê? A gente escreveu esse número aqui em metros quadrados, tá? Estava em milímetros quadrados. A gente escreveu ele primeiro só em metros para poder ver como é que era. E depois elevou ao quadrado, né? E aí virou isso aí, ó. Vezes 10 a menos 6, tá? Menos 6. Então é isso que a gente vai colocar aqui embaixo, no denominador. Vai ficar aqui, ó, 2,5, tá? Vezes 10 a menos 6, e o metro quadrado já estava ali. Então, esse resultado, esse valor aqui, talvez tenha sido o problema de vocês aí. Agora todo mundo tenta fazer essa conta aí e ver quanto é que dá. Escrever ele na calculadora de vocês já esse valor? Alguém achou a resposta aí?
Professor. Ninguém achou a resposta, não? Então, eu vou escrever aqui, ó. Então, tá lá, ó. Pega sua calculadora e vai digitar aqui, ó, 1,72, né? 1,72. Esse vezes 10 elevado a 8, alguém lembra como é que escreve? Aperta o X. O ESP, né? ESP, tá? O X não, aqui é ESP, tá? O X é outra coisa lá, tá? Vai ser o ESP, tá? Menos, tá? O sinalzinho de menos ali, você vai apertar o menos. E ali vai colocar o número 8, tá? ESP menos 8. Então, 1.2 ESP menos 8, tá? É a mesma coisa que 1.172 vezes 10 elevado a menos 8. Então, é desse jeito. Professor, qual é essa tecla ESP mesmo? ESP é essa aqui de baixo, ó. A gente já falou ela lá nas primeiras aulas, tá? 172 ESP menos 8. Isso. Vezes, né? 50, tá? Vezes 50, tá? Dividido, tá? Por quem aqui? Por 2,5, tá? 2,5 ESP de novo, menos 6, tá? Menos 6. E aí aperta igual. Então a resistência vai dar 0,344 ohms, tá? Teve alguém que falou que dá 344 ohms. Quase acertou, né? Não ficou igualzinho, só a vírgula ficou mexida aí. Então a resposta é essa. Então, 0,344 ohms, tá? Então talvez você tenha que misturar justamente nesse aqui, ó, que era 10 a menos 6, você botou 10 a menos 3, né? Provavelmente foi isso que você errou. Pronto. Alguém tem alguma dúvida aí? Só tentar fazer esse cálculo aqui na calculadora para ver se dá certo. Tenta aí. Fazer mais exemplo aí, que isso aí é complicado. Deixa eu ver se tem mais um ali. Tem outro ali, mas acho que é mais complicado ainda. Termina, deixa eu fazer a conta aí que eu vou ver se tem outro. É dividido por 2,5 ESP menos 6, né? Isso. $34,40, meu Deus. Não, você errou alguma coisa de 34. É que você tem. Um ponto, acho que eu não botei o ponto. Deixa eu ver, 7,2. É, pode ser aqui, é 1,72. Você errou por 100 aí. 8 vezes 50 dividido por 2,5 ESP menos 6. 0,34. Pronto, acho que isso aí foi o ponto, mas você esqueceu. Então, deixa eu ver se eu tenho outro aqui para vocês, tá? Calcule a resistência de um fio de cobre. Esse raio aqui, ele deu o raio, tá? Aqui você tem que calcular a área a partir desse raio. Para daí você usar lá aquela área lá embaixo, tá? Mas eu vou adiantar lá para vocês, só para a questão do tempo. A área vai ser quem? A área é π, né? Vezes o raio ao quadrado, tá? A gente vai achar aqui a área. Então a área vai escrever π vezes esse raio, que é 1,5 vezes 10 a menos 3, né? Ao quadrado, tá? Então a área, você pega a calculadora aí e digita aqui, cadê? Deixa eu pegar a calculadora aqui. Π, esse número π, ele fica aqui embaixo, ó, na tecla ESP, só que ele está na segunda função, ó. Observa que está bem pequenininho, lá entre o 3 e a tecla ESP, tá? Você vai apertar a tecla Shift, isso, aperta a tecla Shift e aperta ele, ó, Shift, tá vendo?
Se quiser apertar o vezes, pode apertar. Se não quiser, não tem problema. Ele aceita também a multiplicação, né? Você digita 1.5, né? Não pressionar e segurar. Não entendi. Você segurar, não. Você aperta só uma vez. Quando você aperta uma vez, ele aparece um Szinho lá em cima. Tá no celular, professor. Se tiver um aplicativo no celular, você baixa e segura. Tá. No seu celular. Então, vamos lá. Aqui vai ser 1.5 ESP, né? Menos 3, que a gente tinha falado. Tá escrito ali, aliás. Só que isso aqui é ao quadrado. Ao quadrado você tem uma teclinha aqui, X com 2 lá em cima, ó. X com 2 significa que ele vai botar ao quadrado. Esse último valor todo aqui, 1.5 ESP menos 3, ele vai fazer isso aqui tudo ao quadrado. Tá? E aí você aperta igual, né? Já fazendo, escreve isso aí e aperta igual, ó. Aí ele vai dar esse valorzinho bem minúsculo aqui, tá? Olha só quanto é que deu. Deu 7. Minha calculadora deu erro. Deu 0, 0, tudo 0. Escreveu alguma coisa errada aí. Fiz a mesma coisa. Pi vezes 1.5 ESP menos 3 ao quadrado. Pi vezes 1.5? Isso. Tá do mesmo jeito que tá aí na sua calculadora. Sei não, tem coisa de errada aí. Então bota um parênteses aí. 0,00. Então bota parênteses aí em algum lugar aí. Deixa eu ver. Abre o parênteses aqui, ó, depois. Esse 3 elevado, professor, você fez como aí? O elevado é o ESP, tá? É a tecla ESP que te usou agora há pouco aí, ó. ESP menos 3. 1.5. Melhor botar esse 1.5 dentro do parênteses. Deixa eu ver. 1.5. ESP menos 3 ao quadrado. Tá dando 0. 0, 0, minha calculadora. Eu teria que ver o que você tá fazendo aí, o que tá aparecendo nela aí. Mas você tá na calculadora mesmo ou no celular? Você tá usando aplicativo? Consegui enxergar aí, ó. É aplicativo que você tá usando aí? Deixa eu botar aqui, se eu ver. Tô usando a própria calculadora. A própria calculadora? Então tem coisa de errado aí nesse negócio aí. Não faz condição dar 0 aqui, não. Você tem o pi. 5. 1.5 ESP. Menos 3. Quando você apertar ao quadrado, vê se fica o 2 em cima. Aparece 2 em cima. Aparece. E o pi aí, tá olha aí na tela aí. Se não tá aí, olha aí. Deixa eu ver. Mas colocou o shift e depois apertou o S para aparecer pi? Aí a conta aí certinho. Cadê a tela? Peraí, pi vezes 1.5 ESP.3. Ah, tá. Seu negócio aí tá travado em duas casas, sua calculadora, 0.02. Você só tá limitado em duas casas depois da vírgula. Esse número é muito menor do que isso aí. Muito menor do que duas casas. Depois da vírgula, tá? Até isso que eu tava fazendo vários cálculos e às vezes dava esse BO aí. E só com a Jade se escrevia ali, ó, quanto é que dá 0,00007 alguma coisa. Então você ignorou o resto tudo aí, ó. Veja o que Jade se escreveu no chat aí, ó. E como é que eu faço para mudar isso aí, professor? Bora, deixa eu ver se eu mudo aqui, ó. Você vai nesse menu mod aí, ó. Essa tecla mod, tá? Mod. Você vai apertar aqui até onde? Deixa eu ver, base, regi, base. Deixa eu ver, deixa eu passar aqui. Aqui, ó. Até chegar nessa tela aí, ó. Fix, SCI e norme, tá? O meu tá igual isso aí. 1, 2, 3. Fix 1. Isso. O seu, SCI 2, 3. O seu tá acionado fix. A gente quer colocar no modo normal. Aperta o 3, número 3 aí, ó. 3. Aí vai ter normal 1, normal 2. Eu não lembro qual é, vamos botar o normal 1 aí. Aperta a tecla 1 agora. Pronto, botei. E agora? Deixa eu ver se mudou o resultado. E... Só apertar a tecla NS. Aperta a tecla NS e aperta igual. Que ele pega a resposta do último valor. NS. Ah, NS, né? Isso, essa aqui, aperta igual. NS igual. Ah, agora foi. Então perdi um bocado de nota aí nessas suas avaliações aí. Então vai fazer a recuperação. A calculadora já tá boa para recuperação, né? Deixa eu fazer um bocado de cálculo dava errado e ia fazendo por etapa. Você lembra não que eu falei ao senhor que meus cálculos não estavam batendo igual da resposta que eu estava pegando aproximado? Aí deve ser isso aí, ó. Era isso que eu estava me quebrando. Então, esse aqui vai ser a área, tá? Esse valor aí vai ser a área, e essa área já está em metros, tá?
ela já está em metros. Por que ela já está em metros? Está em metros porque eu já coloquei aqui em milímetros. Ó, isso aqui é milímetros, né? Então, quando ele já converteu aqui, já levou tudo para a unidade fundamental, que é metros. Então, monta aí agora a equação, né? R é igual a ρ vezes L sobre A. E resolve esse problema aí agora. No lugar da área, você vai colocar esse valor que a gente acabou de calcular aí. Essa é a área de seção transversal do condutor. Cadê a resistência do cobre? A resistência do cobre você acabou de usar. Só olha a equação anterior que você usou aí. Ou depois, se eu der outros problemas lá que for o material diferente, você olha na tabelinha aí, ó. Só sair, foi? Não entendi. A internet caiu aqui, professor. Oi, eu acho que eu saí da sala. Agora você voltou. Tá, tô te ouvindo. Cadê, pessoal? É o outro exemplo, né, que eu acabei de fazer? Nesse, não. Ah, é o outro. É, eu parei no errado aqui, foi mal. Eu dei um número grandão aí. Grandão. Não é pra dar grandão, não. E alguém conseguiu achar um valor coerente? O lugar do ρ vai ser 1,72, né? Vezes 10 a menos 8, como daquela hora, tá? Eu esqueci de comentar a unidade daquela hora, não foi escrevido coloridinho lá para poder chamar a atenção, e esqueci de falar. Mas bora falar agora. Isso aqui é ohms metro, né? Ohm vezes metro, tá? No lugar do comprimento, são quantos metros ali? São 30, né? 30 metros. 30 metros. E a área de seção transversal é esse número que a gente achou aí, ó. 7,068 vezes 10 a menos 6 metros, tá? Deixa eu anotar aqui de outra cor. E agora eu vou ver se eu lembro de chamar a atenção aqui para as unidades. E agora é só escrever isso aí na calculadora, tá? Escrevendo na calculadora vai dar um resultado parecido com aquele anterior. Problema anterior. Eu vou escrever aqui, ó, igual aquela hora, 1,72. Professor, minha calculadora é diferente. Eu deu 0,073. Espera aí. 0,07273, espera aí que a gente vai confirmar se é isso. O da calculadora, daqui a pouco eu te vejo se é. Mas você tá conseguindo usar? Ou tá igual ao teu colega que não tá conseguindo? O meu também deu isso aí, 0,073. O rapaz da calculadora aí, o que falou da calculadora, tá conseguindo fazer a conta, apesar de ser diferente? Não. Eu não tô achando essa tecla ESP, não. Então, olha só. Então, aqui eu escrevi tudo aquele número lá igual eu escrevi antes, né? Tá tudo escrito aqui em cima e agora é só apertar igual, tá? Então, vai dar 0,073. Se eu não gostar desse número cheio de zero, eu aperto o Eng aqui, né? E pronto, vai dar 73 miliohms, tá vendo? Posso escrever aqui, ó, igual, tá? 73 miliohms. Uma resistência bem pequenininha, tá? 73 milésimos de ohm, né?
Então é isso. E o rapaz da calculadora aí, qual o problema aí? É diferente, não tem a tecla ESP? Se não tem, pode ser que ela não é científica, tá? Se for científica, ela tem que ter. Você está usando um aplicativo no celular ou a calculadora mesmo? Bota lá, por favor, professor. Deixa eu ver. Esse cara aqui, peraí. Quem foi que falou da calculadora aí? Professor, as duas respostas estão certas aí, né? As duas quais? Então, é outro modelo de calculadora minha. Essa pergunta essa coisa de perguntar se as duas respostas estão certas, tá? Isso já é conversa vencida já, né? Porque a gente sabe que o mesmo número a gente consegue representar ele de várias formas. Lembra lá das primeiras aulas que eu falei isso para vocês. Então, 0,073, né? Eu posso escrever desse 0,73 mil, né? Eu posso escrever 0,0073 quilo também. Posso escrever de várias formas. Você está perguntando isso, é sinal de que não entendeu aquelas aulas lá atrás, né? Então, pronto. Então, já treinamos um pouco isso aí, né? Acho que na lista de exercícios tem mais lá, depois vocês treinam, tá? Na lista de exercícios. Tem uns lá que, por exemplo, você conhece a resistência, né? E aí você precisa calcular o comprimento. Não sei se tem algum lá assim, né? Você tenta olhar lá depois. Vamos passar aí para outra coisa. Isso daqui eu vou pular tudo, tá? Isso aqui eu não vou falar nada disso, não. No caso, se eu for que a gente tem a resistência e precisa achar o comprimento, é só mudar o R pelo L ali, não? Ou tem que... Tem que manipular a equação até chegar, para você isolar a variável que você quer, né? Tem que manipular ela com cuidado aí. Deixa eu ver se eu vou falar mais alguma coisa disso aqui. Resistência interna das fontes, que eu não vou falar, não. Eu vou só dizer para vocês o seguinte, ó. Não vou nem fazer cálculo em cima disso, só para vocês entenderem. O básico, né? Uma pilha ou qualquer fonte que a gente tiver, ela, idealmente, a gente representa ela por isso aqui, né? Por apenas uma fontezinha aqui, ó. E eu indico o valor. Por exemplo, essa bateria, essa pilha aqui é uma pilha de 1,5 volts. Só que na prática, ela não é apenas isso. Ela tem uma resistência interna, tá? Uma resistência interna. E essa resistência interna aqui vai acabar limitando um pouquinho a corrente externa e mais que a corrente que sai, né, pela fonte. E mais do que isso, ela vai dissipar uma potência, tá? Vai ter aqui uma dissipação de potência em cima dessa resistência. Ou seja, essa pilha aqui, quando você estiver usando ela vai aquecer. Assim como a bateria do celular, você deve perceber, a bateria do celular, ela aquece um pouquinho, tá? Quando você está usando. Ou carregando também, né? Ou então alguma outra fonte. Você pega um transformador, por exemplo, que você usa lá, sei lá, naqueles computadores, né, que usavam o no-break, ou então a fonte mesmo de carregar celular, ou a fonte do notebook, você vê que ela esquenta um pouquinho. Ela esquenta por quê? Porque do ponto de vista elétrico, é como se existisse uma resistência ali interna, tá? Não é, na verdade, não é necessariamente um resistor, né? Não é um componente físico resistor que está ali, mas o próprio material que está presente aqui, ele funciona como uma resistência, tá? Ele vai funcionar como uma resistência e vai acabar dissipando potência em cima dessa resistência. E aí por isso que as fontes aquecem. Então a gente tem isso aí, ó, tem esse fenômeno. Então, na verdade, aqui é uma fonte real, ideal, na verdade, né? Ela é ideal, tá? Mas na prática, quando vai para o mundo real, você vai ter uma fonte. Ideal é isso aqui, na verdade, né? Isso aqui é ideal. E quando você vai para o mundo real, você vai ter isso, que é uma fonte, só que é uma fonte associada com a resistência. Porque essa resistência aqui vai implicar em perdas na própria fonte. Vai ter potência dissipada e aquecimento aqui, tá? Então a energia está sendo perdida aqui, né, na própria fonte. Então basicamente é isso. Aí existem alguns cálculos aqui que a gente faz, só que eu não vou falar esses cálculos com vocês, não. Não dá tempo, a gente está muito atrasado ainda. E aí a gente fecha isso, né? Isso aí eu não vou cobrar de vocês, não, mas fica só informação aí para vocês. Quem quiser procurar depois, no AVA eu tenho aula sobre isso, né? Gravado lá, quem tiver interesse. Todo o conteúdo nos slides, as aulas são gravadas lá no AVA. Então você pode assistir lá e aprender alguma coisa e já fica livre, né, para procurar na internet ou em outras fontes, se quiser aprofundar mais sobre o assunto. Mas vamos falar de outra coisa agora, ó. Vamos falar de fonte de corrente.
Então, as fontes que a gente trabalhou até agora foram fontes de tensão. Então, lembra que a gente tinha a fonte de tensão, né? Aqui mais, aqui menos. E aí, a gente sabe que a fonte, ela é fonte de tensão. Então, vem especificado aqui um valor de tensão para ela. Por exemplo, 12 volts, né? E significa o quê? Significa que se eu pegar entre um terminal e o outro, né? Esse terminal aqui de cima e esse terminal aqui de baixo, eu vou ter essa tensão em 12 volts. E a corrente? Qual vai ser a corrente que a fonte vai fornecer? Ela depende de quem? Alguém sabe dizer? A tensão é fixa aqui. E a corrente vai depender Aí tem que fazer o cálculo, né? O cálculo envolvendo o quê? Quem? A resistência e a tensão. Isso, vai envolver a resistência. Então, a corrente, na verdade, ela depende da resistência, tá? A corrente, ela vai depender da resistência que estiver ligada aqui, ó. Então, essa é a característica da fonte de tensão, né? Vou botar aqui a fonte de tensão, tá? Então, a gente vai ter o quê? Que a tensão é fixa, tá? Em determinado valor, e a corrente depende, tá? Da resistência, tá? Depende de R, tá? Então, essa aqui é a característica da fonte de tensão. Então, se eu pegar essas características e disser para vocês que existe uma fonte, que é uma fonte de corrente, o que vocês esperam de característica dela aí? Se ela é uma fonte de corrente, o que vai ser fixo nela ali? A tensão ou a corrente? A corrente, né, professor? A corrente, né? A corrente. Se ela é a fonte de tensão, é a tensão que é fixa, então a fonte de corrente, a corrente é fixa. Então ela vai ter o quê? Essa fonte de corrente ela vai ter um valor pré-determinado de corrente. Então, nesse caso aqui, por exemplo, 2 amperes, tá? E aí, qual vai ser a tensão entre os terminais dessa fonte? Pela lógica do de cima, ia ficar como? Que viu que a corrente é igual, vai ser fixa, e a tensão vai ser quem? Ela vai depender da resistência, tá? Depende da resistência que a gente colocar aqui. Então, vamos dar uns exemplos aqui para vocês entenderem isso. Então, essa fonte de corrente da gente é de 2 amperes, tá? Se eu colocar aqui uma resistência de 0 ohms, qual vai ser a tensão entre esses dois terminais? Eu vou chamar de A e B, para facilitar entender vocês aí. Ó. Qual a tensão entre A e B ali? Essa resistência aqui é 0 ohms, um pedaço de fio. Como é que a gente calcula a tensão? Qual é a equação? Resistência vezes a corrente elétrica, né? Isso, resistência vezes a corrente. A corrente vale quanto aqui nesse exemplo? 2 amperes. 2 amperes. E a resistência vale quanto? 0. 0. Então, essa conta aí vai dar quanto? 0. 0 volts, tá? Então é 0. Então, observa. Se eu colocar uma resistência de 0 volts, a tensão foi 0. Vamos trocar agora essa resistência por uma resistência de 1 ohm, tá? Essa agora que é 1 ohm. Aí eu pergunto de novo, qual vai ser a tensão entre A e B? 2. 2, né? 2 o quê? Ohms. 2 ohms? Não, tá? Por isso que eu perguntei, né? 2 volts, tá? 2 2 volts. Ampere não, 2 volts, tá? Então vai ser 2 amperes vezes 1 ohm, tá? Que vai dar 2 volts, tá? Essa é a conta aí. Vamos de novo, vou trocar a resistência agora para uma resistência de 10 ohms. Quanto é que vai ser aí agora a tensão em cima de A e B? 4 volts. 4 não. Alguém falou aí, a gente falou a unidade errada. Tensão em A e B agora vai ser quanto? 4. 4 não, 4 tá errado. 20 volts. 20 volts, tá? Não era 20 amperes que você falou antes, não. Então, 20 volts, né? Então, só multiplicar 2 vezes 10 vai dar quanto? Vai dar 20 e a unidade de tensão é em volts, tá? Bem simples, né? Então, e agora? Vamos aumentar aqui. Se eu colocar 1000 ohms aqui, quanto é que vai ser essa tensão ali agora?
Então, se eu colocou na unidade lá de 2 volts, colocou 2 amperes. Vai ser Botei 2000. errado. 2000. 2000. Então, nesse último caso aí, vai ser o quê? Vai ser 2000 volts, ó. Então, veja que a tensão entre os terminais, ela está dependendo da resistência. A tensão, a fonte aqui é fixa, tá? A corrente é fixa. E a tensão entre os terminais dessa fonte depende da resistência. Só para finalizar, eu vou tirar essa resistência aqui, ó, e deixar isso aqui em aberto. Qual vai ser a tensão que eu tenho aqui entre A e B? Zero? Zero a gente fez aqui, ó. Zero tem uma situação que É deu dois. zero. É a mesma situação? Acho que é do clima de resistência, né? Falou o quê? Um falou 2 e 2 não é não, tá? Quem falou 2 não faz sentido ser 2, não. 2 por quê? Só fazer a conta. V é igual a R vezes I, né? O R vale quanto e o I vale quanto? E aí procura os valores, aí vai achar esse valor. O I vale quanto? Bora por I que é mais fácil. I vale 2 amperes. E o R vale quanto ali? Zero? Não, zero a gente já viu, foi o primeiro caso. Zero é quando tinha um pedaço de fio aqui, não foi não? Isso aqui é a mesma coisa de ter um pedaço de fio? Se eu deixar em aberto ou deixar um pedaço de fio é a mesma coisa? Não. Não, tá diferente. Fica mesmo 2, professor? Aí fica 4 amperes? Deixa eu permitir. Não, 2 não. Como é que tem 2 resistências? Eu quero saber a resistência. Como é que você está enxergando 2 ohms aqui? Como? E qual é a tensão aí? A gente quer calcular a tensão, justamente. A gente tem a corrente e quer saber qual a resistência que está aqui para calcular a tensão. Olha a equação montada aqui, ó. Não foi isso que a gente fez em todos os seus exemplos aqui atrás? 1, 2, 3, 4 exemplos atrás. A gente quer calcular. Boa noite, boa noite. Boa noite. Sempre que está aberto aqui, ó, sempre que estiver aberto, a resistência, né, vai ser uma resistência muito alta. Lembra disso? Ou a gente não falou sobre isso? Se falou, não estava presente. Pode ser Você que falou. Também estava presente. Pronto. Se o circuito está aberto, ele tem que estar sem resistência, não? Zero resistência, não? Não, a resistência existe resistência. A resistência está presente independente de qualquer situação. A resistência mínima que existe é a resistência de 0 ohms, tá? Isso. E aí, essa resistência varia até quanto? Varia até infinito. Ela vai crescendo até infinito. Eu posso ter, se eu coloco um pedaço de fio, como foi a primeira situação, eu estou na situação de 0 ohms. Se eu vou aumentando a resistência de 1, 2, 3 ohms, eu estou dentro dessa região aqui, maior do que 0. Só que isso aí acaba quando? Da que eu for aumentando. Eu posso ir aumentando isso infinitamente, tá? Essa resistência. Nesse caso aqui, quando a gente não tem nada aqui, a gente diz que a resistência está muito alta, tá? Está tão alta que ela está tendendo a infinito, tá? É isso aqui que está acontecendo. Ou seja, aqui tem uma resistência muito alta. Então, por isso, por exemplo, que na fonte de tensão, vamos supor que a fonte de tensão, se eu tirar isso aqui, ó, e deixar em aberto, qual a corrente que passa aqui? Você fala que é quanto aí? Corrente é igual o quê? É igual a tensão dividido pela resistência. E aí você vai falar o quê? A corrente depende da resistência. A resistência é quanto aqui, nesse caso? Infinito também. Zero? Oi? É infinito também. É infinito também. Quer dizer, se fosse zero, tá? Se fosse zero e eu dividisse aqui, isso aqui dividido no próximo de zero, essa corrente aqui seria muito alta, tá? Lembra da conta que a gente fez aí outra aula aí, tá? Seria uma corrente bem alta, uma. E aqui não faz sentido. Faz sentido eu ter um circuito em aberto aqui e a corrente ser zero? Ou ser alta? Ser alta não, né? A tensão vai continuar 12 volts, né? A tensão continua os 12 volts, só que a corrente aqui é o quê? A corrente, quando está aberta aqui, a corrente é baixa. Por quê? Porque a resistência aqui é tão alta, tão alta, tão alta, que a corrente não consegue passar, né? Por isso que a gente vai dizer que quando o circuito está em aberto, a resistência aqui, ó, no caso, está tendendo a infinito, ó, a resistência é muito alta. Sempre que eu tenho um circuito aberto, a resistência é muito alta. Tá? Da mesma forma aqui embaixo. Aqui embaixo também é a mesma coisa. A resistência aqui é muito alta. Só que aqui
como aqui é fonte de corrente, diferente lá de cima que é fonte de tensão, o fenômeno aqui vai ser diferente, tá? Diferente assim, né? Vai ser complementar. A gente chama isso de dualismo, né? É dual em relação ao circuito de cima. Mas entenderam aí por que a resistência ali é infinita, a resistência é muito alta? Entendi. Então vamos resolver nosso problema aqui. E agora? Então essa tensão aqui, VAB, vai ser quanto? Se entendeu a resistência, agora é capaz de calcular essa tensão VAB aí. O R vale quanto? Infinito. Infinito vezes 2 vai dar quanto? O valor de tensão é infinito também. Infinito, tá? Então isso aqui vai tender a infinito. Ou seja, essa tensão aqui é uma tensão muito elevada, tá? É uma tensão que está tendendo para infinito. Então significa o quê? Significa que a fonte de corrente, tá? Ela não pode ficar em aberto. E se ela ficar em aberto, ela vai tender a fornecer uma tensão infinita. Aí lembra daquele negócio da corrente que a gente fez um exercício aí, da corrente que a gente foi aumentando a corrente, né? Até tender a infinito. Não sei se vocês se lembram daí do exercício que a gente fez. Então naquele exercício da corrente, a gente ia diminuindo a resistência até virar um curto-circuito, que seria a corrente infinita lá, né, naquela situação. Essa corrente a gente diz que é infinita, mas ela, na verdade, está limitada à capacidade de fornecimento da fonte, tá? Então, daqui da mesma forma, essa fonte de corrente aqui, a gente vai dizer que ela fornece aqui, vai tender a fornecer uma tensão infinita, tá? Entre os pontos A e B, só que isso aí está limitado à capacidade de fornecimento da fonte. Pode chegar um momento aí que a fonte não dê conta, tá? Vai dissipar tanta potência que ela vai se queimar no meio do caminho. Isso aqui, então, esse aberto aqui, tá? Circuito em aberto para uma fonte de corrente equivale a um curto-circuito, tá? Numa fonte de tensão. Pra vocês terem ideia aí, tá? Uma coisa está ligada com a outra, né? Tá vendo? Isso aqui está para isso aqui, ó. Circuito, curto-circuito. E o aberto lá. Deu para pegar a ideia aí? Deixa eu ver nosso horário aqui. Tem meia hora ainda. Alguém tem dúvida nisso aí? Só para essa discussão toda a discussão toda é só para entender mesmo o conceito de fonte de corrente, que a fonte de corrente, a tensão dela é fixa e a corrente é fixa e a tensão depende da resistência. E se a resistência é zero, a tensão é zero. Se a resistência tende a infinito, tá? A tensão também do terminal dela tende a infinito, que é o contrário aí do que estava acontecendo com a fonte de tensão. Você pode fazer esse paralelo aí de uma coisa com a outra, fonte de tensão, fonte de corrente, e ver que uma se comporta de um jeito, outra se comporta de um jeito complementar. Então é só isso aqui. Deixa eu ver se eu passo uns exercícios. Sim. Fonte de corrente, lembra que fonte de tensão, né? A gente podia associar elas em série, né? E poderia associar elas em paralelo. Qual a condição que a gente tinha para associar elas em paralelo, vocês lembram? As fontes de tensão. Quando não influenciava outro, professor? Não. O início e o fim. Não. Começo e o fim do resistor. Não. Como é que a questão é? Como é que para eu pegar duas baterias, colocar em paralelo, como é que eu posso fazer isso? Está ligado à fonte. A fonte é a bateria, é o que está ligado à bateria. Os polos, né, professor? Os polos já está aqui ligado nessa condição ali, tá? Vamos mudar aqui. Pensa que você tem duas baterias aqui, uma bateria de carro e uma pilha. Eu posso ligar as duas em paralelo? Paralelo, estão na mesma tensão, né? Isso, a condição é que as duas têm que ter a mesma tensão. Essa é a condição, tá? Então, se eu ligar aqui uma pilha de carro, que são 12 volts, e uma pilhinha aqui de 1,5 volts, tá? Se você tentar fazer isso aí em sua casa, essa pilhinha aqui vai estourar, tá? Vai ter um curto-circuito aqui de uma para outra, tá? Eu falei sobre isso para vocês, tá? Em uma das aulas aí. Então, isso aqui é o quê? É a condição que eu preciso ter para poder ligar. Quer dizer, as duas têm que ser iguais, né? Vou botar aqui 1,5 e 1,5, por exemplo. Eu consigo ligar. Se eu ligar duas diferentes aqui, ó,
não posso, tá? Fazer um xão aqui. Já as fontes de corrente é diferente, ó. Essas aqui são em paralelo, né? A fonte de corrente é em série, ó. Eu não posso colocar duas fontes de corrente de valores diferentes em série. Tá? Porque uma estaria tentando forçar a corrente ser 6 amperes nesse raminho aqui, né, nesse caminho, a outra está tentando forçar a corrente de 7 amperes. Tá? Aí uma vai ser um cabo de guerra aí, uma tentando frear, a de 6 tentando frear a de 1 e a de 6 tentando frear a de 7, a de 7 tentando acelerar, digamos assim, a fonte de 6 amperes. E aí esse aqui é um curto, tá? É equivalente a esse curto ali de cima, o que a gente falou ali, ó. E aí, se eu quiser colocar fontes de corrente em paralelo, será que eu posso colocar? Vamos pensar aqui, ó. Paralelo, acredito que sim. Pronto, paralelo pode, mas vamos pensar aqui, ó. Você tem aqui, por exemplo, 2 amperes, tá? Nessa fonte, e essa fonte aqui de 3 amperes. Quantos amperes eu vou ter aqui indo para a carga ou para o restante do circuito? Alguém sabe responder? 5 amperes. Só lembrar do começo da aula de hoje, não foi? Aqui é um nó, né? Aqui é um nó. Essa corrente está entrando aqui, ó, 2 amperes, está entrando aqui 3 amperes e está saindo quanto? Está indo 5 amperes, né? E aí você pode pensar diferente também. Pode ter corrente para cá, por exemplo. E agora? Qual vai ser a corrente que está saindo aqui nesse raminho ali em cima, com essa fonte ali para baixo agora? Lá seria -1, né? Isso, -1. Os demais concordam, hein? -1 ampere. Isso, -1 ampere. Ou seja, na verdade, ela não está saindo, ela está fazendo o quê? Ela está entrando, né? Ela está sentindo para cá, ó. Então é isso. Então, olha só. Então, só recapitulando. As fontes vou botar aqui, só para ficar completo aqui o exemplo, né? Vou botar aqui fonte de tensão também em série, ó. Então, lembra que as fontes de tensão em série, independente da polaridade, né? Você pode ligá-las em série independente da polaridade, né? E aqui no caso é o quê? São as fontes de corrente, você pode ligá-las em paralelos, independente da polaridade, né? E aí, as fontes de tensão, você só liga em paralelo se as tensões forem as mesmas, né? Então, por isso que eu fiz esse desenho aqui do lado. E então, da mesma forma, a fonte de corrente você só liga em série se os valores delas for o mesmo, tá? Se for diferente, você não liga. Então, tem essa relação entre uma coisa e outra, tá? Deu para pegar e depois vocês tentam fazer um resumo dessas coisas, colocando, tipo uma tabelinha, né? Colocando de um lado as características da fonte de tensão, do outro as características da fonte de corrente, né? Aí você vai poder comparar o que eu ligo em série, o que eu ligo em paralelo, o que eu posso associar, a tensão é fixa, o que é fixo, o que depende da carga, tá? E aí você vai ver que uma é meio que complementar a outra. A gente pode também fazer a conversão, tá? Converter uma fonte de tensão numa fonte de corrente. Então vamos ver como é que faz isso, tá? Então aqui, eu já tenho aqui na tela. Você tem aqui, por exemplo, aí só vai valer o seguinte, ó, quando eu tiver uma fonte de tensão e essa fonte de tensão tiver em série com uma resistência, tá? Eu consigo converter numa fonte de corrente, tá? Em paralelo com essa mesma resistência. Observa que essa resistência tem que estar nessa posição em série. Se tivesse uma fonte de tensão em paralelo com a resistência, tá? Eu não consigo transformar isso aqui paralelo, né? Deixa eu botar mais coisa aqui. Ó. Eu não consigo transformar isso ali numa fonte de corrente, não, tá? Eu não consigo fazer isso, não. Só consigo contar aqui, ó, os dois em série. Fonte de tensão e a resistência, tá? E a gente transforma isso aqui. Ou o contrário também, tá? A gente pode pensar no caminho contrário. Se eu tiver uma fonte de corrente e tiver uma resistência em paralelo com essa fonte de corrente, eu também posso converter isso, ó, no sentido contrário agora, numa fonte de tensão associada em série com a resistência. É sempre o que está destacado em azul aqui, convertendo para o que está destacado em azul do lado de cá. E como é que converte isso? Bora fazer a conta aqui. Vamos pensar que tem uns valores aqui. Ó. Vou pensar que, deixa
chutar os valores para vocês aqui. Vamos pensar que aqui são 10 volts, tá? Essa aqui são 10 volts e a resistência são 5 ohms, tá? E aqui vou botar 5 ohms também, mas não importa essa resistência aqui não, só importa que está destacado em azul. Então, para a gente calcular o valor da fonte de corrente que faz o mesmo trabalho que essa fonte de tensão aqui, ó, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar esse valor de tensão e dividir por esse valor de resistência, que é o que está escrito nessa equação aqui, ó. Dividindo 10 por 5 vai dar quanto, hein? 2 amperes. 2 amperes. 2 amperes. Então a gente vai ter uma fonte de corrente de 2 amperes. E aí, qual o valor dessa resistência aqui que vai ficar em paralelo? Vai ser o mesmo valor dessa aqui. Vou só pegar essa mesma resistência aqui e trazer ela para cá, ó, paralelo. Então vou colocar quantos ohms ali nesse resistor? 5 ohms. 5 ohms. 5 ohms. E aqui eu vou ter o quê? Aqui eu vou ter uma resistência, vai continuar a mesma resistência de carga, ó, que não muda nada, tá? Vou só pegar isso aqui e deixar ele aqui, ó, 5 ohms. Tá? Então, vamos olhar agora os dois circuitos. O que significa isso? Significa que esse segundo circuito aqui, tá? Ele realiza trabalho em cima da carga, o mesmo trabalho em cima da carga que esse primeiro circuito aqui realizaria, tá? Em cima da carga. Então, os dois fazem o mesmo trabalho, só que um está usando uma fonte de tensão e o outro está usando uma fonte de corrente. Essa é a ideia, tá? E como é que a gente confirma que ele está realizando o mesmo trabalho? Alguém sabe? Alguém tem uma ideia? Alguma ideia? Quem vê rir, professor. Oi? Quem vê rir. Quem vê rir? Não. Você vai calcular a tensão, né? Tensão V igual R vezes I. Tensão segundo onde? aí. Convertendo para o primeiro de novo. Ah, você quer converter primeiro? Eu não quero converter, não. Eu quero fazer o seguinte, eu quero certificar de que a mesma potência que esse resistor aqui está, o mesmo trabalho, na verdade, que esse resistor aqui está realizando, vai ser realizado por esse outro resistor aqui, ó. Porque um está com um circuito e o outro está com outro circuito diferente. Como é que a gente vai conseguir garantir que os dois estão realizando o mesmo trabalho? A lei de Ohm, professor. Lei de Ohm em cima de quem? 2 vezes 5 vai dar os mesmos 10 volts ali da fonte. Não é isso? Não, o que vocês estão fazendo a conta de volta. Você tá pegando isso aqui e transformando nisso aqui, ó, de volta. Eu fiz de cá para cá com vocês, e agora vocês estão fazendo o contrário. A pergunta não foi essa, tá? Isso que vocês falaram tá certo, tá? Tá certo. Não aplicaria a lei né? Você ficou de começo aí? Kirchhoff? É isso. Se quiser, pode usar Kirchhoff também aqui, mas tem coisa. A gente vai acabar usando, né, na verdade. Mas vem cá, vamos fazer o seguinte, ó. Todo mundo aí tenta calcular a corrente que está passando nessa carga aqui, ó. IL, tá? Me diz aí qual a corrente IL. Aí vai ser o 10 sobre 5, não? V sobre R. Não. Esse circuito, primeiro circuito aqui, é o circuito daqueles que a gente viu, isso, os primeiros. Que tipo de circuito é esse? Em série. Série, justamente. Como é que calcula a corrente no circuito em série, hein? Resistência equivalente. Resistência equivalente vale quanto ali? 10. 10. E a tensão vale quanto? 10. 10 volts. Então pronto, ele somou aqui as duas resistências, ó, R1 mais R2 e achou 10, tá vendo? Mais RS mais RL, né? Então a corrente é quanto, hein? 1 ampere. Isso, 1 ampere. Então essa corrente é essa. Se eu quiser calcular a potência aqui agora, a gente faz o quê? É igual tensão. Não, precisa usar tensão. Você já tem a resistência, tá? Você já tem a corrente, já tem a resistência, não precisa calcular a tensão, não. Faz direto, né?
Corrente ao quadrado. Isso. R vezes I ao quadrado. Tá? Assim, R vezes I ao quadrado. Então, o R vale quanto aí? 5, né? E a corrente vale 1 ao quadrado, né? O resultado com a potência que a gente tem aqui? 5 o quê? Watts, tá? Ou watts, se preferir. Então é isso. Então, no primeiro circuito, tá, significa que essa fonte aqui está fornecendo uma potência de 5 watts aí para a resistência. Vamos calcular agora nesse segundo circuito, tá? Nesse segundo circuito, a gente não tem a tensão para calcular igual a gente calculou do lado de lá. Mas a gente tem o que aqui? Pode dar a mesma coisa, né? Mesma coisa não. Mesma coisa não pode não, porque não, o circuito fala da segunda parte ali. Resistência e corrente. A segunda sim, mas o primeiro cálculo não vai ser aquele não. Fonte vezes resistência. Não entendi, repete aí. Está em paralelo. Pronto, a resistência está em paralelo, mas eu não posso juntar as duas em paralelo aqui agora, por quê? Se eu juntar as duas em uma só, tá, eu vou perder essa resistência aqui que eu quero calcular a corrente. Essa corrente vai ficar junta com a corrente do outro resistor. Aí vai ter que achar a queda de tensão? Não. Queda de tensão não. É outra coisa que a gente viu. Outra característica que a gente viu do circuito em paralelo era o que a gente viu lá? Quando a resistência é igual, professor, a corrente é dividida. Uma pé para cada um. Divide a 2,5. Nesse caso, 2,5 não. Parei. Para 5. Junta as duas dá 10. Deixa eu organizar a ideia para vocês aqui, ó. A ideia é a seguinte: aqui a gente tem a fonte de corrente, tá? No caso, a corrente que entra. Isso. E as correntes que saem. Isso, a corrente chega aqui e vai sair. Vai sair uma parte para cá e vai sair outra parte para a carga, que é o IL, que é o que interessa para a gente, tá? Ou seja, tem uma divisão de corrente nesse nó. A gente tem duas resistências iguais. Isso. Nesse caso, que é um caso particular, né? Se as duas são iguais, ela vai dividir igual, como vocês estão pensando aí. Mas e se fosse diferente? O que a gente faria? Calcularia aqui no quê? Isso. Usaria qual regra que a gente falou aí? Qual era o nome da regra? Você lembra? Não. A tensão, vezes a que não quer, dividido pelas duas resistências. Tipo isso aí. Essa é uma regra de uso de corrente, tá? Tem que falar isso aqui, ó. Sempre que eu tiver duas resistências e eu conheço a corrente que está chegando ali, nesse caso aqui são 2 amperes, ó, eu vou aplicar o divisor de corrente, que é aquele lá, que é a corrente IL nesse caso, né? É igual a resistência que eu não estou interessado, nesse caso vai ser o Isão, né, vezes o RS, dividido por RS mais IL. Nesse caso aqui nem precisa fazer isso tudo, né, porque as duas são iguais, mas se forem diferentes, vocês aplicam essa regrinha que a gente comentou em outra aula aí, ó. E aí você vai achar quantos amperes aqui em L? 1 ampere. Isso, 1 ampere, tá? Então tem 1 ampere aqui que é o que interessa pra gente, tá? Então veja que a corrente é a mesma do circuito anterior, ó. 1 ampere, tá? E a resistência também é a mesma, né? Que não mudou de carga. Qual vai ser a potência dissipada aqui por essa resistência? Se é 1 ampere e 5 ohms? 5 volts. 5 watts, tá? Não é volts, não. Tá? Watts. Pronto. Isso. Então, com essas duas contas aqui, do lado esquerdo e do lado direito, o que a gente provou? A gente provou que, tanto usando essa fonte de tensão com essa resistência em série, ou usando essa fonte de corrente com esse valor aqui, e essa resistência em paralelo, que a carga está realizando o mesmo trabalho. Então, está dissipando aí 5 watts de um lado e está dissipando 5 watts do outro. Tá? Então, é isso. Então, significa que essa conversão é válida. E aí, aquilo que vocês falaram, se eu quiser converter o contrário, eu posso converter também, tá? Eu posso pegar, vamos supor que eu não dei esse circuito para vocês, ó, o circuito em fonte de tensão, só dei o circuito em fonte de corrente. Se você achar necessário, né, se quiser achar que fica melhor de fazer as contas, você pode transformar ele num circuito com fonte de tensão, fazendo esse produto que vocês falaram ali, que eu vou pegar a resistência, né, que o valor de E vai ser igual a RS, né, vezes I, tá? Vocês falaram aí no começo da aula. No começo do problema, no caso. Estamos entendidos até aí? Ok, professor. Então é isso. Então tudo isso que eu falei hoje aqui só foi para chegar no assunto que eu queria falar, né? Que não vai dar tempo.
que era agora a gente falar sobre o teorema da superposição, que eu queria falar lá no começo da aula, mas vocês precisam conhecer o quê? Precisa conhecer fonte de corrente, né? Precisa fazer essas conversões também, né? E precisa também daquelas informações que a gente falou antes aí também. Mas, enfim. Então, a gente tem o quê? A gente tem essa 12ª aula, a gente tem mais 2 aulas apenas, tá? Então, eu recomendo que quem tiver interesse em aprender, vá lá no AVA, assiste as aulas, o conteúdo que eu não estou falando aqui, assiste lá o conteúdo e, se for o caso, até tenta fazer os exercícios na lista, tenta futucar lá, tá? Porque tem muita informação e a gente não está dando conta de honrar com tudo aí não, tá? E vai ficar um bocado de coisa, tá ficando coisa para trás e vai ficar mais ainda para trás. Dúvidas? Então é isso, falta 4 minutos. Não vai dar tempo de eu falar mais nada agora, não. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento para a gente gastar esses 4 minutos, a gente usa esses minutinhos aí. Eu quero tirar só uma dúvida, professor. Na verdade, pode falar. É pessoal mesmo, sobre a prova de ontem, que eu fiz ontem, no finalzinho, quando estava finalizando o cálculo, encerrou o tempo foi de 2 horas lá. E aí você perdeu sua tentativa. Você perdeu assim, ele salvou todas até aquele ponto que você fez, que você marcou lá, acho que ficou salvo. Só o que você não conseguiu fazer que ficou em aberto. Mas você já tinha feito as 2 tentativas, era a segunda tentativa ou era a primeira ainda? Não, só tinha uma tentativa só. 2 horas. Só isso. Entendi. E aí... Só que eu consegui fazer o cálculo, eu não sei se o senhor conseguiu receber, que eu mandei para o senhor aí. Não sei se vai ser válido, mas eu tentei. Mas só faltou uma questão ou faltou um bocado? Como é que foi? Faltou a última. Porque a primeira eu consegui tirar a nota, a última acho que foi a 9. Questionário 9, se não me engano. Várias questões. Tinha testante de questão. Foram 3, não? Era 3, você está falando 9? Não, questionários. Mas é questionário. Deixa eu ver que questionário. Atividade 9. Aqui tem um monte de questionário aqui, eu não estou nem sabendo mais é atividade 9. Tem atividade 9 aí, é? É, atividade do questionário. É questionário, né? Que atividade ele chama de outra coisa aqui. É questionário. Questionário 09, né? Circuito série paralelo. Então tinha 3 questões, né? Resolver e tirar a foto e mandar. O problema foi esse, né? Pronto. No seu caso aí, tem mais alguém nessa situação? Não, mas se tiver só o seu caso, você me manda essa foto aí, tá? O que não pode é começar agora a aparecer um monte de gente que, o meu também travou, porque eu olho aqui, tá? Eu olho no sistema, eu vou ver lá que hora que você terminou e que hora que ele eu vou ser sincero, professor, não foi que travou. Eu só consegui receber a primeira, a segunda, a terceira, quando eu fui tentar postar a foto, eu não consegui. Eu tô falando, travou assim, ele corta o tempo seu. Ele vai falar a hora que você começou e a hora que você terminou. Ele vai dizer que você terminou exatamente meia-noite, vamos supor que eu coloquei meia-noite. Ele vai dizer justamente isso. E aí eu vejo por conta disso, tá? E se for o seu caso, você me manda por foto. Me manda a foto. E aí me lembra, né? Que você me manda a foto direitinho, que você não esqueça. Beleza. E mais alguém tem alguma outra coisa? Não, eu não consegui finalizar essa resolução aí. Não conseguiu porque... Tava perdido no assunto. Tá perdido no assunto dele, né? Chegou a ver os vídeos lá na gravação, os vídeos que tem lá no AVA, não? Não, eu tava com o meu computador quebrado, o HD, ele... Tá. Meu pau, aí eu fiquei uma semana sem computador. Aí eu só consegui consertar ontem, inclusive até umas atividades tá atrasada a prova e tudo. Aí tenta ver, se não for fazer falta na tua média, tu tenta fazer nas outras aí, ou se for o caso, depois faz a recuperação, né, no final aí. O professor, eu não entendi, porque já saiu até minha média da primeira e da segunda, se não me engano, unidade ali. Só que essa terra estava vazia ali, só que eu consegui, a primeira e a segunda eu consegui alcançar. Essa seria da segunda ainda? Essas eram para ser da segunda, mas eu tô pensando que não vai dar tempo de fazer outra prova também, não. Eu tô pensando em juntar tudo e fazer só 2, ficar só com 2 unidades. Né? Porque essa tá uma média lá,
Na primeira e a segunda já. É justamente porque era só série paralela e os 3 últimos questionários já fazia uma média. E aí Mas os eu próximos ia ser agora. Só que os próximos de agora tá difícil porque vai ficar bem Mas eu difícil. consegui alcançar a primeira e a segunda, eu acho, lá, né? Eu vi lá, consegui. Aham. Eu vou ver. Talvez eu redimensione isso aí, tá, gente? Talvez eu vou, na semana que vem, por exemplo, coloco esse questionário de agora e mais um lá na frente e já fecha tudo, tá? Porque não vai dar tempo, não só tem mais 2 aulas. Professor, a prova é a mesma coisa dos questionários, para responder os questionários, não é isso? Repete que eu não entendi o começo da pergunta. É para responder os questionários. Era para ter respondido, na verdade. Na verdade, era para ter respondido. Já... Fala. Estou retornando agora a aula, aí eu estou respondendo alguns questionários e algumas atividades que estão pendentes. Assim, o seu áudio está bem ruim aí, eu não estou entendendo o que você está falando. Pelo que deu para intuir aí, você não estou dizendo, a prova é a mesma coisa que responder o questionário. Isso, a nota da gente é os questionários, isso aí fecha a unidade. Isso aí é a nossa nota, não tem prova não. Prova só, deixa eu ver, nem prova teve, né? Não teve nenhuma prova, não. A gente vai fazer prova não. Tá certo. Beleza. Na verdade, a prova está sendo, a cada semana, vai responder um pouquinho do questionário. Então, a gente diluiu a prova em várias semanas. Lista de atividades e questionário, né? Não, deixa eu ver se tem atividade. Acho que atividade não tem, é só questionário mesmo. As listas de exercício é só para treinar. Não vale ponto, não. Entendi. Tá bom, valeu. Tá, beleza, boa noite. Então, valeu para vocês. Boa noite e até a semana que vem. Viu? Boa noite, meu. Valeu. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Boa noite. Valeu, boa noite a todos aí, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Oi. Boa noite a todos.